Professora Ângela, 77.5/2025, solicita votos de congratulações e aplausos pelos 41 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Em discussão, o requerimento. Para discutir, a autora, vereadora professora Ângela, com a palavra por 10 minutos, prorrogáveis por mais 10 com a partes. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, bom dia a quem nos assiste pela TV Câmara. É com muita alegria que no dia 24 de janeiro eu propus uma moção de aplausos e congratulações ao Movimento dos Sem Terra, que completa esse ano 41 anos. Esse importante movimento que nasceu no oeste do nosso estado, na cidade de Cascavel. Eu quero falar aqui um pouco a respeito de toda a importância, né, do Movimento dos Sem Terras. O Movimento dos Sem Terras, dos Trabalhadores Sem Terras, o MST, que completa 41 anos de luta incansável por justiça social, reforma agrária e soberania alimentar. Ao longo dessas décadas, o MST tem sido um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, com um legado incontestável que merece ser reconhecido e celebrado. O MST tem sido a principal força motriz na luta pela reforma agrária no Brasil, defendendo o direito de todos à terra e à produção de alimentos saudáveis. Os assentamentos do MST são responsáveis por uma parcela significativa da produção de alimentos orgânicos e agroecológicos no país, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional da população e também promovido o empoderamento das comunidades rurais, incentivando a participação popular na gestão dos territórios e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tem sido um exemplo de resistência e organização popular, enfrentando diversas adversidades e perseguições ao longo de sua história. E tem contribuído para o desenvolvimento de um país, promovendo a geração de emprego e renda nas áreas rurais, a valorização da agricultura familiar, bem como tem sido um defensor da democracia e dos direitos humanos, participando ativamente de diversas lutas sociais. E deixa eu contar uma outra coisa aqui para vocês, que eu acho importante a gente relatar, que muitos países, ao contrário do que muitos pensam, já fizeram sua reforma agrária há muito tempo. Por exemplo, a França, a Coreia do Sul e, pasmem, até os Estados Unidos já fez reforma agrária há muito tempo. E também, com isso, eles conseguiram desenvolver suas economias para além da lógica primária exportadora. Nós precisamos de uma reforma agrária para inverter a lógica da produção. Primeiramente, a terra tem que ser para quem produz nela. Segundo, tem que produzir alimento saudável para a nossa gente. E terceiro, não se pode destruir a natureza. E aqui falo do governo federal. O governo federal ele é vacilante na defesa da reforma agrária, ao mesmo passo que é condescendente com o agronegócio. É preciso ter coragem para fazer justiça e enfrentar o latifúndio no Brasil. E, por fim, eu quero falar aqui uma coisa, que eu também gostaria que o movimento dos Sem Terra acabasse. Gostaria muito. Mas, para isso acontecer, é preciso fazer a reforma agrária no país. Enquanto houver injustiça do latifúndio no Brasil, o MST existirá. Viva o MST! Vereadora, tem a partes. Vereador Guilherme, que antes, porém, peço para segurar o tempo de Vossa Excelência. Questão de ordem, vereador Guilherme Kilter. Presidente, de novo, vou solicitar aqui o inciso 4 do artigo 3º do Código de Ética e Decoro e o artigo 3º do Regimento Interno, que não permite
que solicita que a vereadora esteja formalmente trajada aqui na Câmara. E o boné da MST não é um traje formal e é uma propaganda político-partidária ideológica, como proibido pelo Estatuto. Eu peço uma decisão, eu sei que ontem foi feita a reunião, peço que seja tomada uma decisão, porque senão vai ser todo dia essa palhaçada aqui dentro. A gente não pode permitir isso. Vereador Guilherme Kilter, ontem Vossa Excelência já havia feito o levantamento pela ordem. Nós conversamos com as lideranças de blocos, Vossa Excelência também, acho que estava presente, não estava, mas conversou com o líder do seu bloco, ele passou a decisão. Foi repassado que seria prorrogado para a Procuradoria da Mulher, se não me engano. Isso, as mulheres vão tomar uma decisão quanto ao traje, né, das mulheres. Portanto, agora a gente entende que a vereadora está falando de um assunto do MST, então ela está trajando esse boné neste momento, diferentemente de ontem da camiseta que ela estava durante a sessão, que é uma questão que vai ser decidida pelas mulheres. Hoje ela está com o boné falando do MST, como outros vereadores utilizam da tribuna, ou já utilizaram da tribuna, para fazer homenagens a times de futebol, a outras entidades, e também utilizam de bandeiras e de camisetas e outros adereços. Então, nesse caso, diferente do caso de ontem. Não, perfeito. A manifestação é legítima, senhor presidente. Está dentro da liberdade de expressão, tudo. Mas se há uma infração do regimento interno do Código de Ética, não cabe à Procuradoria da Mulher decidir. É uma decisão do senhor, desculpa. Não é a Procuradoria da Mulher. Nós entendemos que no regimento não deixa explícito essa situação e nós colocamos uma decisão para as mulheres decidirem sobre isso. Então, e essa questão de ordem de Vossa Excelência eu já estou respondendo, né, mas também podemos fazer outros encaminhamentos. Então, neste momento, vejo que a vereadora está utilizando o boné, que faz referência ao requerimento que ela está discutindo. Então, repito, como já tivemos outras situações, de outras manifestações, não vejo que ela está em desacordo com o artigo do Código de Ética. Então, continua a palavra com a vereadora, 5 minutos e 32, Vossa Excelência tem a partes, vereadora Rafaela. Por gentileza, eu me inscrevi, eu como procuradora da mulher adjunta, eu não concordo que isso seja deliberado uma questão de mulheres. Eu acho que é uma norma que tem que imperar para todos na casa, como homens e mulheres, vereadores e vereadoras podem, né, tem que definir essa questão de utilizar boné. Os homens têm que usar a vestimenta de terno, gravata, mas podem também colocar um boné, entendeu? Okay, então, qual a Vossa Excelência? Então é uma questão regimental, essa questão de ordem, vereadora. E não um assunto só, uma parte, presidente, por gentileza. Não tem a parte. Essa questão de ordem, vereadora. Com todo respeito, essa questão de ordem foi levantada pelo vereador Guilherme. Artigo 3º do regimento interno. Então, não um recorte feminino, mas sim geral, que a regra é geral para a casa, para todos os parlamentares desta Casa de Leis. Eu peço atenção da Vossa Excelência, quando é feita já uma questão de ordem, não pode-se fazer outra questão de ordem sobre o mesmo tema. Então, já foi feito, foi respondido. Essa presidência entende desse jeito. Vamos deliberar sobre a outra situação, sobre o dia a dia, de usarem camisetas com movimentos, com ideologia ou com política. Entretanto, agora, uma vereadora está discursando, defendendo um requerimento de sua autoria, ela está utilizando de um adereço em relação a esse requerimento. Entendemos que são fatos diferentes, da camiseta e esse do adereço, em que ela discute sobre um requerimento que tem a ver com o tema que ela está discutindo. Então, eu garanto a palavra à vereadora. Na sequência, trataremos novamente sobre essa questão das camisetas que tenham manifestações políticas ou de movimentos. Então, com a palavra a vereadora tem a partes para o vereador Guilherme Kilter, vereador Bruno Seco, vereador Olímpio Araújo, vereadora Carlise e vereador Éder Borges. Eu sei que, de qualquer maneira, cedendo a parte ou não, vai ser apenas para postar nos seus vídeos nas redes sociais. Então, eu acho que o MST merece todo o nosso respeito e não discussões polarizadas. Então, eu não vou conceder o à parte nem o Guilherme Kilter, nem Bruno Seco, nem Olímpio e nem Éder Borges. Então, continua em discussão o requerimento para discutir vereador João Bétega. Na sequência, vereador Pierre Petruzzello. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa. Eu quero primeiro agradecer aos meus eleitores, 12 mil pessoas que confiaram em mim a oportunidade
de poder estar aqui na Câmara de Curitiba. Sou de direita e preciso me pronunciar sobre esse absurdo que essa vereadora está fazendo aqui no plenário. Uma vergonha, ontem uma vereadora com roupa do MST, hoje uma vereadora com boné do MST, uma organização terrorista, que muitas pessoas do interior do Paraná sabem o quanto sofrem com esse tipo de coisa, tendo as suas propriedades invadidas, senhor presidente, senhores vereadores. Inclusive, em 2023, eu tive a oportunidade de viajar para Teixeira de Freitas, o extremo sul da Bahia, e pude ver na prática uma invasão de terra desse movimento terrorista que se intitula como Bonzinho, e os jovens playboys do Cabral compram um boné desse tipo de porcaria de movimento para usar no Largo da Ordem, para ficar lacrando nas redes sociais. Na Bahia eu pude ver que tinham pequenos proprietários rurais que tiveram as suas propriedades invadidas por esses baderneiros do MST, portando inclusive arma de fogo. A vereadora deve ser contra um cidadão de bem poder ter uma arma de fogo para se defender, mas ela deve concordar, pelo jeito, desse movimento terrorista, invadir terra dos outros, portando foice, portando arma de fogo e expulsando as pessoas dessas propriedades. Qualquer um aqui nessa casa pode pesquisar no Google sobre Teixeira de Freitas, na Bahia, sobre essa região, e vai ver que o MST, sim, invade propriedade nesses locais. E eu fui lá e eu entrei nessas propriedades, eu vi pessoas armadas, tem vídeo registrando esses momentos, e a vereadora aqui na Câmara, no ar-condicionado, não sabendo como funciona a vida real e o quanto o povo sofre com esse tipo de organização. Inclusive, agora nós, vereadores, muito bem pagos pelo povo, nós podemos ter acesso a um produto do MST. Esse arroz, ele custa o dobro de um arroz comum no mercado. E daí vem vereador de esquerda com a patifaria de falar que o MST alimenta o povo. O MST é responsável por 0,14% da produção de arroz orgânico do Brasil. Não produz nada, faz baderna, invade a terra dos outros, e é um absurdo, senhor presidente, é um absurdo, vereadores, essa casa chegar a discutir sobre esse movimento terrorista, ainda mais para homenagear essa organização que faz tanto mal para o Brasil e para os brasileiros. Deixo aqui o meu repúdio e um recado para a esquerda em favor dos meus eleitores e do povo de bem dessa cidade. Muito obrigado. Vereador, tem a parte, vereador Éder Borges, vereador Pírio Petruzzello. Concedo a parte para os dois vereadores, senhor presidente. Obrigado, vereador Bétega. Primeiro que eu sou certo de que hoje essa casa tomará as medidas para que não se repita esse circo que nós temos visto. Esse plenário é de respeito, merece respeito. Isso não é lugar para vir de boné. Não é lugar para vir com camiseta de movimento terrorista, de invasor de terra, criminosos que não respeitam a propriedade privada, que promovem a violência no campo. E protocolei ontem um projeto de lei para que a Prefeitura de Curitiba não compre alimentos desses criminosos do MST. Eu vou falar mais sobre isso, mas como o tempo é exíguo na sessão de hoje, eu acredito que essa discussão se prolongará até a próxima sessão. Eu entrarei mais em detalhes e trarei mais fatos sobre o que é esse tal do Movimento Sem Terra. Agradeço a parte, vereador. Muito obrigado. Senhores, vale a pena também enfatizar a seguinte questão. O meu mandato protocolou um projeto aqui em Curitiba para impedir em Curitiba invasão de propriedade através de multas. No ano passado, um grupo chamado Olga Benário invadiu uma casa no Largo da Ordem, uma casa que é da Fundação de Pediatria, ficou meses lá dentro dessa casa, a gente foi fiscalizar, vereador Éder também foi, que eu lembro disso. Nós protocolamos para impedir essa balbúrdia aqui em Curitiba de ficar invadindo a casa dos outros. Quem invadir vai ser multado através do meu projeto de lei. Eu peço à mesa que a gente possa discutir isso em plenário numa outra oportunidade. E também o vereador Olímpio protocolou um projeto muito parecido para também punir esses invasores. Eu vou passar a palavra ao vereador Pírio Petruzzello, que pediu a parte. Obrigado.
Pois não, Na sequência, tem vereador Bruno Seco e vereador Olímpio Araújo, para partes. Presidente, de forma muito rápida, eu ia discutir o projeto não, a moção, mas de forma muito tranquila e serena, eu só peço quase como um encaminhamento de que a gente possa, evidentemente, os vereadores, em grande maioria, para não ficar registrado essa casa que nós votamos a favor do MST, que a gente tenha bom senso, os vereadores de centro, os vereadores de direita se posicionam absolutamente contrário a esse grupo, a esse voto, que é o fim da picada. Então, nós vamos fazer aqui, essa discussão vai acontecer amanhã. Esse é um dos piores votos que eu já vi acontecerem nesses 12 anos que estou aqui na Câmara de Curitiba. Todo mundo sabe que eu não me considero um cara radical, mas não tenho o menor cabimento. Já deixo registrado ao meu eleitor, ao meu público, a vocês, meus colegas, que vou votar contrário e peço, na hora certa, o voto nominal, para que fique registrado em plenário quais são os vereadores que vão votar contra um voto de aplauso, a não sei nem quantos anos desse movimento, que é um dos piores movimentos já existentes na história desse país. Caros vereadores, eu quero só deixar mais uma questão evidente aqui. Eu acredito que é meu tempo ainda, não tentei desrespeitar questões da casa. Nós precisamos, em Curitiba, abrir o olho com esse movimento Olga Benário, que já invadiu uma casa lá no Largo da Ordem no ano passado e continua atuando politicamente. São militantes do partido de extrema esquerda, UP, e não podemos tolerar em Curitiba invasão de propriedade. Eles entram com uma falsa desculpa que querem fazer um trabalho social e invadem uma propriedade privada. Isso é uma vergonha para a cidade de Curitiba, que é uma cidade de ordem, uma cidade conservadora. Nós não podemos tolerar em Curitiba esse tipo de ação. Temos que ter punições severas para quem invade propriedade, e a multa é uma punição severa para que eles não sejam incentivados a ficar fazendo baderna e vagabundagem em Curitiba. Eu vou conceder agora a parte ao vereador Kilter, que está inscrito também. Obrigado, vereador. Está escrito, desculpa, vereador Kilter, está escrito vereador Bruno Seco, vereador Olímpio Araújo, sargento Tânia Guerreiro e Éder Borges. Mas Vossa Excelência pode conceder para quem quiser. Eu vi aqui no quadro de discussões, os vereadores inscritos, por isso que eu fui concedendo. Que ele vai discutir depois na sequência, mas para a parte está Bruno Seco, Olímpio, sargento Tânia, Éder Borges e Sidney Toaldo. Estou me habituando ainda, senhor presidente, com as questões da casa. Vou ver até aqui no painel do vereador Olímpio, só um pouquinho. O próximo é o vereador Seco, eu concendo a palavra para o vereador Bruno Seco. Obrigado pela parte, vereador João Bétega. É fundamental, imprescindível a sua intervenção e também a intervenção do vereador Pier Petruzzello em pedir voto nominal. Essa casa não pode banalizar o seu nome e a sua reputação. Eu quero lembrar aqui as palavras de um café da manhã que nós tivemos no ano passado, quando o vereador Renan Sesquim citou uma frase muito importante. Ele falou, a gente não pode expor essa casa. Isso é muito importante, vereador Renan. E essa casa votando uma moção de aplauso ao MST, a um grupo terrorista. O MST é a maior praga dos campos brasileiros. É a maior praga. O bicudo, a mosca branca, nenhum chega perto dessa praga para os nossos agricultores, para os nossos produtores rurais, que é o MST. O MST provoca confusão, desgraça, conflitos nos campos brasileiros, prejudica o nosso agronegócio, que é imprescindível para o nosso PIB. Então, eu quero registrar aqui, como vereador de Curitiba, o meu absoluto repúdio a essa moção de aplauso ao MST, registrar também meu voto contrário e endossar o pedido do vereador Pier Petruzzello de voto nominal para ficar registrado para sempre nos anais dessa casa quem são os vereadores que estão apoiando o grupo terrorista numa cidade conservadora como Curitiba. Meu voto contrário e meu absoluto repúdio ao MST. Obrigado. Vereador João Bétega, tem ainda a parte do vereador Olímpio Araújo, tem vereador sargento Tânia Guerreiro, Éder Borges, Sidney Toaldo e Renan Sesquim. Vossa Excelência tem 40 segundos, mais 10 minutos prorrogáveis, se quiser. Perfeito. Vou querer prorrogar, senhor presidente, porque eu acredito que todos os vereadores têm o dever de poder falar nessa casa acerca de uma discussão tão importante quanto essa. Porque Curitiba passa por esses problemas, nós enfrentamos esses problemas. Não podemos, nessa casa, banalizar o movimento terrorista, porque daqui a pouco, esse dito movimento de mulheres Olga Benário invade uma outra casa. Assim como foi no ano passado um problema aqui na nossa capital, que eu mesmo sem ser vereador fui lá fiscalizar
e outros vereadores da casa também fiscalizaram. Passo a palavra agora ao vereador Olímpio para que faça seus apontamentos. O MST é uma organização criminosa. Isso já está confirmado por fatos. Liderado por criminosos como João Pedro Stedley e José Rainha, que já têm passagens aí em muitas penitenciárias e muitas descondenações pelos seus parceiros aí que governam o Brasil. Essa organização utiliza pessoas pobres, vulneráveis, com promessas que não podem cumprir e nem têm o interesse de cumprir, porque ela não se trata de uma organização que busca a reforma agrária. O PT ficou 13 anos no poder, contando os dois primeiros governos de Lula e um governo e meio de Dilma Rousseff, a presidenta que foi impeachmentada por ser incompetente e corrupta. Nenhum deles resolveu o problema da reforma agrária no Brasil. Estamos em um novo governo do PT e, novamente, esse problema não será resolvido. Porque, como eu já falei anteriormente em outras falas aqui, a partir do momento que a esquerda resolver o problema das minorias que eles tentam doutrinar e manipular como massa, eles perdem o seu discurso, eles perdem o seu exército. E falando em exército, o MST já foi chamado pelo próprio descondenado presidente Lula como o Exército Vermelho de João Pedro Stedley, em um evento que está publicado nas redes sociais, no YouTube, para a nossa posteridade, aí, para que a gente possa confirmar essa informação. O MST não possui CNPJ. Essa é uma estratégia de uma organização criminosa para que os seus líderes, sejam os principais líderes nacionais ou os líderes regionais, não acabem sendo condenados ou mesmo culpados aí por ações terroristas que eles promovem, como invasões, destruição de propriedade, assassinatos, morte de criações em fazendas e diversas outras, assaltos, roubos e outras que eu prefiro aqui não citar pelo teor das palavras que eu iria proferir. Então, é inadmissível, é completamente inadmissível nós termos aqui, considerarmos a possibilidade de votar uma moção de aplausos para uma organização criminosa reconhecida mundialmente como uma organização criminosa, que tem tentáculos, inclusive, em grupos guerrilheiros da América Latina, que hoje está presente na Venezuela, apoiando um ditador sanguinário acusado de ser um dos maiores traficantes de drogas do planeta Terra. A Venezuela simplesmente virou um porto seguro para todo tipo de bandido, traficante, vagabundo que escapa dos seus países e lá tem a proteção de Nicolás Maduro, assim como o próprio MST, que agora está prometendo levar milhares de pessoas doutrinadas para esse país para trabalhar, já que os venezuelanos estão fugindo de lá. Brasileiros provavelmente vão ser vítimas dessa doutrinação ideológica e vão ser sequestrados com praticamente algo que pode ser considerado tráfico humano, mesmo que seja supostamente pela sua vontade, para trabalhar em campos venezuelanos e sustentar a população, já que os próprios venezuelanos, morrendo de fome, fugiram daquele país. Eu também apoio aqui o voto nominal a essa moção, porque eu tenho certeza que nenhum vereador aqui, inclusive vários que se consideram de esquerda, terá a coragem de votar a favor de uma moção como essa e expor o seu nome publicamente a algo tão repulsivo. Muito obrigado. Só poderia vir de uma vereadora do PSOL esse tipo de moção, até porque a vereadora faz parte do partido do Guilherme Boulos, que gosta muito de invadir a casa dos outros e agora quer também homenagear o MST nessa casa. É uma palhaçada o que acontece hoje nessa sessão e a esquerda nos acusa ainda da gente, da direita, tumultuar, sendo que eles querem homenagear organização terrorista, né? A vereadora aí do partido do Guilherme Boulos, né? Passo agora a palavra para a vereadora Sargento Tânia Guerreiro, que quer a parte, senhor presidente. Muito obrigada, vereador João Bétega. Eu quero dizer que eu sou terminantemente contra o MST. Eu sou pecuarista. O meu avô
ganhou as terras dele trabalhando no Cabo do Machado, trabalhando, carpindo, roçando. Passou para o meu pai parte disso. Meu pai conseguiu, trabalhando, comprar um pouco mais. Eu, quando recebi essa herança do meu pai, também trabalhei muito para comprar mais terras. Estou passando agora para os meus filhos. Só Deus sabe o quanto eu trabalho. Quando eu tiro férias, eu vou lá trabalhar. Agora vem esses jaguara invadir a minha propriedade? Lá não. Eu sou contra, sem teto, sem terra. Para mim são tudo sem vergonha. São a erva daninha que entram na propriedade dos outros e acabam, metem fogo em tudo. A gente viu lá algumas propriedades assim. Os caras metem fogo em tudo, matam animais. O meu vizinho lá tinha umas vacas prenhas, eles abriram a barriga das vacas. Meu Deus do céu, isso é uma judiação. Quer terra, vá trabalhar. Não vá invadir terra dos outros. Isso para mim é sem vergonha, não é sem terra não. Muito obrigada, senhora. Senhor presidente, agora a próxima parte é do vereador Eder Borges, mas ele já falou no início, né, e tem vários outros vereadores que querem falar a respeito. Então, em ordem tal, o Sidney Toaldo, eu concedo a parte para que ele possa também se pronunciar. Obrigado, vereador Bétega. Só tem uma matéria aqui da Gazeta do Povo, de 16 de abril de 2024. MST invade 24 propriedades em 11 estados, mesmo com o anúncio do programa do governo federal. Isso tudo basta já, e o nosso voto é com certeza contrário, e já também aproveitando a fala do vereador Pier, como do vereador Kilter também, que seja do Olímpio também, o voto tem que ser nominal. Para nós aqui darmos um basta a isso, realmente não podemos aceitar esse tipo de atrocidade, onde a gente vê fazendeiros se intitulando fazendeiros que querem plantar não sei o quê, e infelizmente acontece o que está acontecendo nesse Brasil. Infelizmente, essas invasões aí ocorrendo, como está aqui dito, em 11 estados, e principalmente onde a gente vê numa região onde diz que o governo federal apoia muito, né? É uma lástima. Então, o nosso voto, com certeza, será contrário a esse absurdo. Obrigado, Bétega. Eu que agradeço, vereador. O próximo que pediu a parte, vereador Renan Sisquim. Obrigado pela parte, vereador João Bétega. Não posso deixar de me posicionar aqui. Em respeito aos meus eleitores, à população curitibana, é realmente revoltante que a gente esteja discutindo esse tema aqui nesta casa. Desde o início venho dizendo que a gente não pode expor a casa e ainda mais dessa maneira, querendo homenagear um movimento sem terra. Todos sabemos os grandes problemas que esse movimento já trouxe para o nosso Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade, o terrorismo que eles fazem, ameaçando pessoas, maltratando pessoas, invadindo realmente terras. E eu sou da opinião do seguinte: quer fazer uma moção honrosa, quer ajudar o movimento sem terra, leva para casa, abre um espaço lá na tua casa, lá para eles, lá, e acredito que lá eles podem ser bem-vindos, mas não na terra dos outros, na terra do povo trabalhador, na terra que o cara trabalha e sua o dia inteiro para ganhar o seu dinheirinho, para plantar, para colher. Nessa não, a gente tem que respeitar. Preciso me posicionar, senhor presidente, para ficar bem claro o meu posicionamento aqui. Agradeço o vereador Bétega pela parte e faço vozes ao voto nominal também. Obrigado. Até para agilizar a sessão, já concedo a parte ao vereador da Costa, meu amigo aí de partido. 50 segundos. Obrigado, vereador Bétega. Realmente eu também não poderia deixar de dar a minha opinião aqui nesse plenário. Uma vergonha o que está acontecendo aqui. Eu, como policial militar, já vi isso daí de perto. Tânia Guerreiro, delegada Tatiana também pode endossar o que eu estou falando. São oportunistas, são terroristas, não tem nada de movimento sem terra nisso, não são pessoas necessitadas que invadem espaços para moradia. Quando policial militar, eu vi na região do SIC muitas dessas invasões. Esses invasores chegavam em caminhonetes, em carros de luxo, a maioria deles
se apropriavam ali da terra, rapidamente já delimitavam o local ali onde cada um ia ficar e logo após já colocavam à venda. 30 segundos, vereador. Tudo para lucrar. Então é um movimento terrorista, oportunista e assim deve ser tratado. 20 segundos. Acredito que a gente já pode avançar, senhor presidente, mas o vereador Sesquim tem razão num ponto. Se gosta tanto, né, de pessoas que se dizem aí do MST, aceita em casa esse pessoal que gosta de invadir a casa dos outros. Mas agora eu passo a palavra ao senhor presidente para o encaminhamento da sessão. Obrigado, vereador. Continuamos em discussão do projeto. Próximo a discutir, vereador Guilherme Kilter com a palavra por 10 minutos, prorrogável por mais 10 com a parte. Obrigado, senhor presidente. Olha, sinceramente, eu só gostaria de parabenizar a vereadora do PSOL por protocolar aqui a moção de aplauso ao MST, porque exige muita coragem fazer isso. Ou ignorância completa sobre o que é o MST, ou coragem para fazer uma coisa dessa. Sim, o MST é uma organização terrorista e não merece aplauso nenhum, merece cadeia, merece prisão e nosso total repúdio. Para quem não sabe, o MST já invadiu o Congresso Nacional em 2006 com mais de 400 militantes destruindo tudo, deixando policiais feridos. Em 2014, inclusive, aqui no Paraná, invadiu a Arapuel, a empresa aqui do Paraná, causando mais de 30 milhões de reais em prejuízo de patrimônio privado. Em 2017, colocaram fogo no Ministério da Agricultura, da Cultura e da Fazenda. E agora, no último ano, em 2024, invadiram a sede do PL em São Paulo. Olha que democráticos ele, não é mesmo? Eu gostaria de reforçar aqui o pedido do vereador Pier para que essa votação seja nominal, para que a gente possa saber, de fato, quem apoia terrorista nessa casa ou não. Porque do meu voto pode ser contrário e vocês contem com isso. Antes do próximo vereador, é importante que os vereadores se atentem que requerimentos para a votação nominal devem ser feitos em separado do seu discurso durante discussão ou encaminhamento. Então, próxima vereadora, vereadora Georgia Prats. Bom, então, novamente, bom dia, já quase boa tarde a todas, todos e todes. Eu sempre procuro dizer muito axé, que é para tentar trazer um pouquinho mais de paz e serenidade para os debates, porque é tão complicado, né, a maneira como a gente vê, como o debate vai correndo, como as pessoas vão falando, com tantas certezas, né, e até mesmo julgamentos, sobre coisas que elas de fato não conhecem, não participam, não presenciam, mas acusam, né? De crimes, enfim, sem provas, e falam coisas que são bastante complicadas, principalmente a partir de uma casa de leis, onde a gente minimamente deveria se ater, né, aos nossos deveres realmente, e saber que a gente fazendo leis, a gente não pode tentar fazer acusações sem provas, né? Mas eu gostaria, na verdade, gente, assim, nem vou debater as questões todas que trouxeram aqui, que com toda certeza são inverdades, né? Mas quero falar sobre o MST que eu conheço, na verdade. O MST que, enquanto fotojornalista, eu pude acompanhar nessa cidade e que tive muita honra mesmo de poder presenciar ações que o MST fez aqui na cidade, principalmente no período da pandemia, e que foi uma situação bastante complicada para todo mundo, que todo mundo vivenciou aqui, mas que muita gente, né, a partir do seu mundo de posses e bens, né, de terras herdadas, enfim, de questões que têm história e que a gente tem que olhar para trás para poder falar sobre isso com tanto orgulho ou veemência, porque nem todo mundo não trabalhou para não ter terra, né? Muitas pessoas foram injustiçadas e não têm terras, mas a parte a isso, eu gostaria de dizer que tivemos ações muito importantes do MST que eu quero muito considerar aqui, que para mim está muito além disso tudo que vocês trouxeram aqui, que eu nem reconheço no papel do MST enquanto um movimento social, né? Um movimento social também que é feito de agricultores e agricultoras, de pessoas que trabalham duro, sim, em suas terras, e que trouxeram, principalmente, como eu falei, sobre o que quero falar, no período da pandemia, uma ação importantíssima para manter tanto as periferias, né, da cidade a salvo, como também usaram, né, do trabalho das pessoas que estão ainda hoje na terra plantando para trazer comida para a cidade. Porque é isso, né? A gente sabe que se o campo não planta, a cidade não janta. E essa é uma das questões importantes que eu quero trazer. O MST ele tem, de fato, como disse o vereador Bétega, ele é um dos maiores produtores, sim, de arroz orgânico da América Latina. Se a gente for falar sobre os preços do orgânico,
A gente tem que falar também sobre a questão alimentar, a qualidade dos alimentos que chegam nas periferias também, que são caros, né? Alimentos orgânicos, vereador, que não se trata só do MST, mas como o senhor colocou, que não estou justificando, mas de toda forma há, né, um debate realmente que devemos fazer, que deve ser qualificado, para falar sobre o alimento orgânico, o alimento saudável, né, que não chega no prato de quem mora na periferia. E aí, dependendo do lugar que a gente fala, o lugar nosso de fala, a gente pode trazer questões que são totalmente injustas, né? Nascer numa situação boa não favorece realmente querer julgar quem não nasceu nesse lugar, né? A gente vai falar sobre moradia, o senhor falou de um projeto de lei que o senhor tem também, que é um projeto que criminaliza pessoas que não têm moradia, criminaliza a falta de política pública, que nós ainda não conseguimos levar para essas pessoas também. Então, há todo um debate a ser feito com muito cuidado. E aqui, então, gente, eu falo de um MST, que é o MST que eu acompanhei enquanto meu trabalho, enquanto fotojornalista nas ruas, que, durante a pandemia, fez, sim, várias ações enquanto as pessoas estavam, né, reclusas ali, e eu acompanhei porque eu tinha que trabalhar, eu tive que sair para as ruas, e eu era a única fotojornalista que estava nas ruas ali acompanhando e trazendo todas as ações que aconteciam. Falamos sobre também a situação dos motoboys que estavam fazendo entrega para as pessoas que estavam, né, em suas casas, segurança, os apartamentos. A periferia, que muitas vezes tinha que sair de casa para ir trabalhar na casa dessas pessoas que podiam ficar nas suas casas resguardados do vírus, dessas pessoas que então nós estamos falando e que o MST atendeu a essas famílias durante toda a pandemia. Foram mais de 7 toneladas de alimentos que foram doados, que foram levados aos pratos dessas famílias que tinham também que ficar em casa, mas que diariamente precisam sair para poder buscar um alimento e para poder conseguir colocar algo para as crianças das suas casas comerem. O MST doou, então, mais de 7 mil toneladas de alimentos plantados pelas famílias dos agricultores também. E durante a pandemia ainda, o MST, ele trabalhou também na distribuição da cesta básica. Eu também entreguei muitas dessas cestas com apoio do MST, estive nas ações que o MST fez no centro, nas comunidades. Foram inúmeras marmitas que foram entregues para as pessoas poderem ficar em suas casas. Esse é o MST que eu conheço, tá? E além disso, foram então mais de 60 toneladas de marmitas e alimentos, né, em relação às marmitas, 185 mil marmitas que foram preparadas e entregue a quem mais precisava. Mas também o MST, além disso tudo, durante todo esse período de pandemia, também trabalhou fazendo campanhas para que as pessoas soubessem, né, como também não pegar o vírus, não ficar doentes, porque também muitas das informações que chegam para quem é abastado, né, e não precisa se preocupar em ter que ganhar o pão todo dia, não chegavam para essas famílias. E o MST também trabalhou em campanhas, fez doação de máscaras para essas famílias, levou álcool em gel, e eu posso dizer, porque eu também ajudei a levar, a transportar as máscaras, álcool em gel e as marmitas também, durante a pandemia, enquanto fazia o meu trabalho. E quem trabalha com comunicação sabe que é isso, a gente precisa buscar informação. E até mesmo por isso também ajudei o MST a fazer essas ações nas ruas durante a pandemia. E foram mais de 50 mil máscaras entregues. E aí, essas orientações das comunidades também geraram a possibilidade de o Serviço Público de Saúde também não ter o caos maior do que tivemos. Então, tem ações que as famílias sem terra, e devo dizer que também fizeram a plantação desses alimentos saudáveis, elas mobilizaram também várias ações, mas já para o final da pandemia ali, em que já havia, né, a possibilidade de a gente poder sair e se arriscar um pouco mais, e foram feitas também ações de plantio e ações também de colheitas. E essas ações, elas tinham sim o intuito mesmo disso, de poder comunicar à cidade, principalmente, como que é feita essa plantação, de que maneira, então, esse alimento do campo chega na mesa, então, da cidade. Então, tem toda uma ação que o MST que eu conheço e que eu acompanhei, fez e faz até hoje. Até hoje nós temos, por exemplo, Marmitas da Terra. Marmitas da Terra também foi uma ação que partiu da necessidade, porque estavam, né, vários grupos, e também grupos de igreja que eu pude depois também acompanhar, que estavam fazendo ações nas ruas durante a pandemia,
mas a gente não tinha ninguém olhando para as pessoas em situação de rua. E essas pessoas receberam o alimento da Marmitas da Terra, que se formou para justamente isso, atender essa população que também não tem casa e que também não tem a política pública para resolver a questão da moradia deles. Então, esse MST que vocês estão aqui tão veementemente condenando, eu de fato desconheço. Mas conheço sim esse MST que faz ações importantes na cidade. Eu vou votar favorável sim ao projeto da vereadora Ângela, porque, muito embora a gente se ache que saiba, né, como a gente ganhar os likes, enfim, isso tudo que a gente já tem comentado aqui, que daqui para frente eu acho que vai ser sempre assim, existem realidades, né? E aí quando a gente faz falas que criminalizam movimentos e que criminalizam pessoas e que também mistura tudo, né? O vereador citou a questão do SIC, misturou com a questão do MST, o outro chamou o Olga Benário, tem que entender do que está falando. Acho que tem que entender muito sobre o que está falando, porque não está compreendendo os movimentos, não compreende as ações, mas colocam tudo no mesmo balaio para ganhar o like. E é complicado, gente, porque a gente tem um movimento que ele acaba sendo perigoso também para quem fala, né? Quando coloca com tanta veemência uma acusação tão séria quanto os crimes que foram colocados aqui, né? E que são crimes, né, o que vocês acusaram a MST aqui agora. E que, de verdade, eu acho que, enquanto movimento, o MST tem que se atentar a isso e tem, sim, que vir fazer a sua colocação aqui sobre as acusações que os vereadores colocaram e não trouxeram as provas para fazê-lo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Eu, de verdade, vou votar favorável. Eu já digo aqui, a população que sabe e que me acompanha sabe muito bem que eu faço esse trabalho de mostrar as ações que são feitas na cidade, foi o que me trouxe até aqui também, sobre falar sobre essa parte da cidade que vocês apagam. Então, vou votar favorável, vereadora Ângela, porque esse é o MST que eu conheço, o MST que tem sim a dignidade de olhar para as pessoas que mais precisam, de trabalhar com essas famílias, de plantar e colher, também trazer ensinamentos diversos, principalmente relacionados à qualidade do alimento e à necessidade, sim, da periferia poder também comer produtos orgânicos de qualidade. Então, esse é um fator muito importante que eu quero trazer aqui à população, eu acho que não a esses vereadores, porque eu sei que vão votar contra de qualquer forma, mas informar a população, porque, de fato, tem ações que vocês desconhecem e que, se vão, né, ficar apenas com esse debate que foi posto aqui, não vão conhecer a realidade do MST na cidade. Então, também parabenizo, sim, o MST, principalmente por esse período que eu acompanho o MST já há anos, e esse período favorável durante a pandemia, que distribuiu, sim, mais de 7.000 toneladas que foram produzidas, né, plantadas e colhidas também pelos agricultores familiares. Então, a essas famílias, todo o meu respeito, a essas famílias que vivem, sim, da necessidade ainda de políticos fazerem políticas públicas para que a gente não tenha, como disse a vereadora Ângela, que ainda brigar por terra, brigar por espaço, brigar por moradia, mas que a gente consiga, assim, então, entender que, às vezes, a gente acusa os outros, mas agora vocês estão no papel de poder trazer a política pública. Então, ao invés de condenar, vamos lá, vamos criar as políticas para que as pessoas não precisem mais ocupar terras, porque é isso que a gente deseja. Que todo mundo tenha dignidade e que todo mundo tenha seu espaço, dar o seu lugar ao sol. Não alguns poucos que nunca entenderam dessa realidade, que venham aqui ficar falando como se soubesse de tudo. Muito obrigado. Tem a parte, vereadora professora Ângela e vereador João Bétega. Professora Ângela, por gentileza. Obrigada, Georgia. Eu pedi essa parte justamente para justificar algumas coisas aqui do meu pedido, né, de voto para moção de aplausos ao MST, mas eu quero começar dizendo que, para alguns, me dá a impressão assim, da falta de compreensão de texto, porque quando nós tivemos na reunião ontem, aqui na sala, com as lideranças, foi ficado claro que o uso de adereços ali no púlpito estava totalmente dentro do previsto. Eu não fiz nada do que não tivesse sido combinado antecipadamente. A discussão da roupa seria em outro momento entre as mulheres, mas isso ficou claro ali na reunião de ontem. Segundo, eu quero dizer assim, que realmente, vereador, eu tenho muita coragem, sabe? Coragem é uma coisa que nunca me faltou. Então, e também quero dizer uma outra coisa.
Peço licença à vereadora professora Ângela, vereadora professora Georgia. Está encerrado o tempo regimental. Nós garantimos continuidade no tempo na discussão a vereadora Georgia, também demais vereadores que estão inscritos na próxima sessão. Ninguém pediu a prorrogação da sessão, encerrado o tempo regimental. Nós temos que encerrar essa sessão.